Oi galera, meu nome é Luciane Garrido, sou professora de História do curso preparatório PASSEI e agora a gente vai dar continuação àquela aula de governo provisório de Vargas, logo então essa segunda etapa da Era Vargas. Vamos lá? Como na aula anterior, a gente falou que o governo constitucional inicia por conta diretamente daquela Revolução Constitucionalista de 32, ou seja, os paulistas fazem uma revolução tentando pedir uma constituição para Vargas, que no governo provisório estava governando com o Congresso fechado, sem nenhuma constituição. Eles pediram então uma nova constituição, Vargas militarmente derrotou aquela Revolução Paulista, entretanto os paulistas se veem vitoriosos. Por quê? Após esse seu movimento, Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. Em 34 fica pronto a Constituição Terceira do Brasil. Lembrando que o Enem ele gosta muito de cobrar a Constituição. Primeira foi aquela lá do Império, a de 1824, a segunda, 1891, e agora nós vamos ter a terceira Constituição da história do Brasil. Logo por isso, começa então a segunda etapa que a gente vai falar nessa videoaula, do governo constitucional, que vai de 34 a 37, beleza? Então vamos falar das características dessa Constituição de 34. Em primeiro lugar, a gente vai ver que o voto é secreto. É uma grande inovação quando eu comparo com a Constituição anterior. A Constituição de 1891, vale lembrar, ela prega que o voto seja aberto. Gente, o voto aberto, ele tem 1 milhão de problemas. A abertura do processo de impeachment vai autorizar o Senado, então, a fazer a investigação. Inclusive, o tão conhecido voto de cabresto. Quando o voto é aberto, se todo mundo sabe em quem você vai votar, é muito fácil haver a compra de votos e a manipulação também de quem será eleito. Com essa Constituição do governo Vargas de 34, nós temos então a novidade do voto secreto. O voto direto permanece, ou seja, você vota no candidato à sua escolha. Quando eu olho uma outra característica, e uma característica muito interessante para as provas de vestibular, a gente tem uma grande novidade, principalmente para nós mulheres. O voto feminino, pela primeira vez na história do Brasil, é permitido nessa mesma Constituição de 34. A gente vai ver também que uma das características dessa Constituição é a confirmação das leis trabalhistas. Se você está com dúvida do que são essas leis trabalhistas, dá uma olhada no vídeo de governo provisório que eu falo bem melhor sobre isso lá, beleza? As leis trabalhistas, então, que a maioria delas, vale lembrar que Vargas deu nos 4 primeiros anos de mandato, ou seja, no governo provisório, são confirmadas nessa Constituição. Um outro ponto que é maneiro a gente pensar é que esse mandato presidencial, 4 anos, parecido com o que é hoje em dia, né? E, por fim, a ideia do corporativismo, ou seja, todas as classes sociais, para o Brasil crescer, têm que buscar trabalhar em conjunto. Pode parecer bobo quando eu falo isso com vocês, mas tenta fazer um paralelo com as forças que estão crescendo no mundo nesse momento. Eu tenho a União Soviética e suas ideias de socialismo aparecendo com grande força, e o socialismo prega a luta de classes. Burguesia e proletariado não têm como governar juntos em harmonia, porque eles têm interesses antagônicos. Quando eu falo do corporativismo, Vargas pensa de uma outra maneira. A ideia é a união de todas as classes sociais para que o país progrida. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Um outro ponto que a gente tem que pensar quando trabalha o governo constitucional de Vargas é sempre tem que conectar o que está rolando aqui na história do Brasil com o que está rolando lá no mundo. Quando você olha a década de 30, eu tenho os fascismos de Hitler e de Mussolini bombando lá na Europa. Und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Vocês devem saber as características desses regimes totalitários. Se não souber, dá uma olhada numa videoaula, no seu material. Não deixa de pesquisar, porque é muito importante pra gente entender o que tá rolando também aqui no Brasil. Só que além dos fascismos, principalmente de Hitler e Mussolini, eu também tenho o socialismo em crescente ascensão na Europa. Se você para pra pensar, desde a Revolução Russa de 1917, eu tenho um país agora mostrando que é possível haver um governo socialista bem-sucedido. A União Soviética, ela se fortalece e suas ideias socialistas começam a bombar por aí pela Europa e pelo mundo também, principalmente após a crise de 29, em que os governos capitalistas entram numa grande crise econômica, na Grande Depressão, e o país que permanece intocado, indo muito bem, obrigado, é a União Soviética. Então, para eu analisar o que está rolando no Brasil durante o governo constitucional de Vargas, eu tenho que dar uma olhada o que está rolando no mundo também. Então, falando, eu tenho uma certa bipolarização.
Os fascismos estão ganhando muita força na Europa e o socialismo também. Dizendo isso, eu obviamente vou trabalhar como isso se reflete no Brasil. Tenho duas organizações fundando, de orientação fascista e de orientação socialista. A Ação Integralista Brasileira, ela é, como está escrito aqui no quadro, de orientação fascista. Seu líder seria o Plínio Salgado. E eles pregam as mesmas coisas, ou bem parecido com o que Hitler e Mussolini pregavam lá na Europa no mesmo momento. Eu estou pregando um regime de partido único, eu quero um governante com poder total, ou seja, interferindo na sociedade, na economia, na política. Eu tenho basicamente censura aos meios de comunicação. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O corporativismo também tá bombando aqui quando eu falo das orientações fascistas. Era aquela ideia de fazer o quê? Unir todas as classes sociais. Então, aqui no Brasil, a Ação Integralista é fundada em 1932 e esse movimento aqui acaba ganhando uma série de adeptos. Não sei se chegaram a dar uma olhada, mas eles eram conhecidos, ou já ouviram falar, como os camisas verdes. Se você fizer uma conexão, lá em Mussolini, né, na Itália, nós temos os camisas negras, que era uma espécie de polícia também. Aqui no Brasil, seriam os camisas verdes. Assim como Hitler tinha no nazismo a suástica, o símbolo dos integralistas aqui do Brasil era o sigma. Não é muito minha área, a parte de matemática, mas eu sei que o sigma, ele faz a união, né, a soma, se eu não me engano. Fazendo um paralelo, o sigma para os integralistas seria a união de todas as classes para que o país conseguisse se desenvolver. Se você olha a imagem dos integralistas, é muito comum você ver bandeiras com sigma, brasões. Eles colocavam tipo uma faixa aqui do lado com o sigma. Era o símbolo que basicamente representava a ação dos integralistas. Pois bem, ao mesmo tempo que eu tenho um movimento, né, uma organização fascista crescente aqui no Brasil, eu também vou ter uma organização de esquerda. Perceba que eu coloquei de orientação socialista, mas ela não se resumia só a isso. Eram basicamente pessoas formadas principalmente por intelectuais, professores, classe média, adeptos do Partido Comunista, basicamente pessoas com orientações mais à esquerda. Vão fundar a Aliança Nacional Libertadora. Beleza, talvez assim de cara você não esteja familiarizado com a Aliança Nacional Libertadora. Mas você já viu aquela produção da Globo, o filme Olga? Você já deve ter ouvido falar da história dela. Olga era judia, era alemã e era comunista. Ela era alemã. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Na mesma época que o Hitler estava lá, perceba que a Olga era tudo que o Hitler menos gostava. A Olga, ela tinha uma função de trazer um carinha chamado Luiz Carlos Prestes aqui para o Brasil. O filme retrata bem isso. A Olga, então, ela tinha a função de trazer o Prestes, aquele mesmo Prestes da coluna Prestes, lá do tenentismo dos anos 20. Pois bem, quando acaba a coluna Prestes, ele se exila, fica na Argentina, conhece o socialismo e a função da Olga, então, era o quê? Trazer o Prestes meio que infiltrado aqui no Brasil para que depois eles dessem um golpe comunista e implantassem o socialismo no Brasil. De fato, até o filme mostra umas coisinhas, mas não se baseia muito no filme não, que eles têm umas coisas que a gente não pode levar ao pé da letra. Mas enfim, quando você olha, você vê que a Olga e o Prestes, tem até como procurar na internet, ou eu posso colocar aqui mesmo para vocês, imagens do passaporte falso deles. Era para eles entrarem como se fossem um casal em lua de mel, voltando para o Brasil. A Olga e o Prestes se conhecem, começam a viver um caso, mas eu não tô aqui pra falar de casos de família. André, não! Gente, vem mais um aí, segurança, por favor. Os dois, então, tentam dar um golpe comunista aqui no Brasil. Esse movimento 35 é conhecido como a intentona comunista. Não deu certo. O Brasil não virou comunista, como vocês devem ter percebido. Quando a gente olha, a intentona comunista, ela tinha uma clara tentativa de efetivamente dar um golpe. Por que ela não deu certo? Primeiro ponto, ela foi muito mal calculada. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Quando você começa a ver os diálogos da galera que estava tentando dar esse golpe, primeiro eles diziam que Getúlio Vargas não era um presidente muito forte no Brasil. Como? Tá bom. Gente, pelas nossas videoaulas, a gente reparou que o cara era bem idolatrado. Muitas vovozinhas tinham quadro com a fotinho dele em casa, o jinglezinho quando ele retorna em 51 nas eleições para presidente do Brasil era: coloca o retrato do velho, coloca no mesmo lugar. Ou seja, muita gente tinha a foto do cara em casa.
Isso não se faz com um cara que não é idolatrado. Beleza, além de acharem que Vargas não tinha muito poder, a gente vai ver que eles acreditavam que, como Prestes era o líder dos tenentes, aqueles militares lá dos anos 20, ele achava que os militares ficariam ao lado dele. Só que na nossa outra videoaula a gente falou que quando Vargas toma o poder, ele chama os militares para governar junto com ele, coloca interventores militares em alguns estados. Os militares não ficaram com Prestes. Os militares estavam ao lado de Vargas nesse momento. Então, por falta de apoio e por diminuir a importância de um presidente que naquela época era idolatrado, amado pela massa, o cara deu as leis trabalhistas. A gente vai ver que a intentona comunista não dá certo. A Olga, que nesse momento já estava grávida de Prestes, inclusive a filha deles, ela é professora de História aqui do Brasil, Anitta, o nome dela, maravilhosa. Enfim, a gente vai ver que a Olga, grávida de Prestes, é deportada e levada para campos de concentração da Alemanha. O Prestes é preso após essa tentativa de golpe não dá certo e ele vai ficar depois de 9 anos, já dando spoiler da matéria, ele fica 9 anos na prisão. Pois bem, voltando. Muita gente acha que a intentona comunista caiu como uma luva para Vargas. Também acho, por quê? Vargas, ele tinha dito que, segundo a Constituição de 34, vamos relembrar o que a gente acabou de falar, o mandato era de 4 anos. Concorda que em 38 o mandato dele ia acabar? Muita gente diz que Vargas não tinha a menor intenção de deixar o governo. Então, olha o que ele começa a dizer. Tá vendo? O Brasil, ele tá com uma ameaça de dar um golpe comunista. O que a gente tem que fazer? Cara, vamos tentar deixar as eleições pra lá. Não tá rolando. Chega num nível tão bizarro que forja-se um plano chamado Plano Cohen. Esse plano foi provado que ele não era real, que ele de fato foi forjado, mas Vargas começa a colocar na imprensa, no jornal, na rádio, que existia uma tentativa de, com a ajuda da União Soviética, com a ajuda de países latino-americanos, para unirem as forças e dar um golpe comunista no Brasil. Gente, a intentona comunista fracassou e caiu como uma luva para Vargas. Ele começa a dizer o seguinte: o Brasil está num momento crítico. O momento do plano internacional não está propício para uma democracia. Vamos cancelar as eleições, vamos mudar a nossa Constituição até que as coisas no Brasil se normalizem. Com esse plano Cohen forjado, Vargas começa a criar o terror contra o comunismo aqui dentro do Brasil. Coloca o Partido Comunista na ilegalidade e vai dar um golpe chamado Golpe de Estado do Estado Novo. Inicia então a terceira e última fase dessa era Vargas que durou 15 anos. A ditadura do Estado Novo. Beleza? Tranquilo? Essa foi mais uma videoaula aqui do Passeio. Se vocês gostaram, eu espero que sim, curtam, compartilhem. Se rolar alguma dúvida, pode comentar. Sigam as redes sociais aqui do curso preparatório Passeio e até a próxima.